um pouco, a inexperiência dele traz também um pouco o afã, a vontade de fazer certo também, de participar, de querer fazer pela juventude. E sei que está procurando fazer o melhor pela gente aqui. Já foi dito pelo doutor Reginaldo, eu tinha separado. Semana passada, nós tivemos um projeto de Euripinho que foi transformado. O Major Carlos queria colocar um projeto, conversou com eles, nem colocou. Eu tirei projeto meu já, porque não colocou. O Carlão está correndo um dele que vai ser inconstitucional. O Juninho Leite, semana passada, ele, coitado, às vezes ele sentia até como motivo de chacota. Teve um projeto dele que foi retirado também, porque é inconstitucional. Nós temos o projeto do doutor Francisco, que é inconstitucional. Todos eles, tenham certeza disso, todos os vereadores são a favores ao mérito. Todos nós somos favoráveis ao mérito. Eu louvo muito, eu sei do seu trabalho, eu sou um pouco meio fã seu, você sabe disso? Olha lá, tá vendo? Quem participa das reuniões que eu participo ainda fala até brincando, pouco, né? Para saber o tanto que eu sou. E eu fiquei extremamente magoado com vossas palavras. Fiquei extremamente magoado, isso te falo mesmo, né? Sua luta é muito importante, Guilherme. Mas racional. Seja um pouco mais racional. Tá? Eu acho que nós temos que estar partindo... Hoje, eu fiz reunião com o prefeito, e o Juninho é testemunha disso, de um projeto seu, que nós vamos votar pela inconstitucionalidade, e que nós colocamos, não foi, Juninho? O PTB na frente desse... Foi ou não foi? Chegamos a colocar um partido para conseguir isso. E o mérito vai ser seu lá no final. Porque você falou o projeto. O mérito vai ser seu, Guilherme. A Câmara Municipal precisa de homens lutadores. Não precisa de Marte. Marte, não. Eu sou a vítima dos funcionários, eu que sofro, eu que apanho dos vereadores pelos funcionários. Os funcionários da Câmara sabem, conhecem o meu trabalho pelos funcionários, por funcionário concursado. Como é que eu sou por funcionário concursado? Então, nós estamos votando aqui se isso é constitucional ou inconstitucional. E o eu acho que é inconstitucional. O mérito plenamente favorável. Nós precisamos ser um pouco mais democráticos, aceitar a democracia quando alguém não é favorável. O Euripinho lembra muito bem, o doutor Otávio lembra, o doutor Kiko lembra, que nós tínhamos um vereador aqui em 2000 e 2004 que não aceitava a opinião dos outros. Lembra disso? Ele durou 2 anos aqui só, como vereador. Né? Felizmente, veio o pai do Paçoca no lugar dele. Né? Porque ele não aceitava, lembra? Ele não aceitava. Então tem que aceitar. Existem posicionamentos. Esse posicionamento, infelizmente, na minha concepção, é inconstitucional. E é lógico, eu pegar um PowerPoint, senhor presidente, e colocar lá, nossa, descobri um monte de coisa. É uma coisa. Pegar um pessoal, os 3 aqui, que somar os anos de faculdade desde mais ou menos 15 anos, só no curso de Direito, sem pós-graduação, sem mais nada. Dá no mínimo 15 anos de estudos. E pôr num balde e jogar fora, é a mesma coisa, Guilherme, que já pensou se eu começar a aplicar um método fisioterapêutico que você fala, está errado, eu falo assim, não, eu estudei, eu fiz até um PowerPoint sobre isso, olha lá, né? E você falar, eu vou estar pegando seus estudos e jogando fora. Eu prometo para você, não como vereador, como amigo, que eu vou lutar até o final porque o projeto, que o prefeito traga isso para cá. E você sabe que eu luto até o final. Mas eu gostaria que você, a partir de agora, não fizesse o que você fez hoje aqui. Colocarmos num balde. Eu sou assim e o resto. Não é todos contra um aqui. Nós não somos isso, todos contra um. E nós provamos isso a cada momento aqui na Câmara Municipal, que não somos todos contra um. Tá certo? Pode ter uma parte, doutor Otávio, primeiro. Depois eu te passo. Obrigado pela parte. Eu não quero aqui avocar direito algum de defesa do vereador Guilherme, mas eu acho que talvez pela parte até emocional, tenho certeza que o Guilherme é um menino bom, um menino puro. Pode ter certeza que se ele disse e apregou do microfone daí dessa tribuna, de que hoje teria que ver quem é omisso e quem é desonesto. Quem é honesto, ou melhor, quem é omisso e quem é honesto. Não foi a primeira vez que o senhor disse. Quando já discutiram um requerimento, ele já havia apregoado de que iria haver
com essa forma e assim manifestando hoje, tenho certeza que ele queria dizer para os senhores vereadores, daqueles que quem iria votar sim, quem votaria contra, e quem votaria favorável, e dar a cara para bater, porque é uma decisão que vai gerar um efeito lá para o funcionalismo público de forma diferente. Tenho certeza que foi com esse espírito que ele falou, e não foi com o espírito de ofender quem quer que seja da casa, não. E digo isso com a maior tranquilidade e paz de espírito, que eu vou dormir tranquilo, porque eu acho que eu sou honesto, e nada mais é do que uma obrigação minha de ter nascido, porque quando minha mãe me pariu, jogou na cama e disse, nascesses um homem sem defeito. Os defeitos a gente adquire na vida, e o Guilherme não tinha de forma alguma. Posso ter essa tranquilidade, digo, olhando no olho do olho, que é um menino bom, tranquilo, e que já passou pela vida dos impropérios de tudo, e não teria esse o condão de ofender quem quer que seja. Então, eu quero deixar bem claro isso, que o fato dito, Guilherme, para mim é como se não tivesse dito coisíssima alguma, porque o meu bem-querer que tem contigo, de forma alguma, maculou. Fique tranquilo que eu vou querê-lo bem. Da mesma forma, irá ponderar um pouco mais, talvez, as palavras, porque eu sei que quisesse dizer isso, ou sim ou não, e se estava conversando com o João Mulato, não, isso aí não é o caso. Eu só quero dizer para Vossa Excelência que, com relação ao projeto, como está sendo dito, eu não vou fazer uso da tribuna, talvez até me alongue um pouquinho numa parte, mas eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos os senhores vereadores, com esse percalço ocorrido hoje, que eu não entendo que, não, de forma alguma, pode ter certeza que cresceu mais, porque nesse tropeço que teve, pode ter certeza que ele adiantou mais, que sabe, e não foi essa a intenção. Tenho certeza e convicção, tanto que não precisa nem pedir desculpa de forma alguma, porque eu não vou aceitá-la, porque eu sei que não teve o intuito, o espírito e a vontade aviltante de ofender alguém, meu caro Guilherme. Fique tranquilo, da minha parte, e tenho certeza que os demais vereadores também pensam assim. Mas o método da questão em si é crucial, porque o funcionário público ele vem sendo roubado. Isso é verdade. Desde quando instituído o Instituto. Eu, quando instituiu esse Instituto, eu quero dizer, eu abro um parênteses, eu queria votar contra porque eu entendia que o funcionalismo público estaria na vala comum, porque se não tiver um prefeito com credibilidade de um respaldo do pagamento de tudo, quebra o Instituto, quebrou a prefeitura, quebrou tudo, e como é que fica? E tem uma série de coisas nesse Instituto que não poderia discutir com a televisão. Eu preferi falar agora sem imagem de televisão alguma, porque vai ficar gravado. E eu não sou desonesto e omisso de forma alguma, porque o que eu tenho que falar, eu não mando recado, eu falo. Eu, por exemplo, eu poderia falar que funcionários contratados como comissão na prefeitura de forma tranquila durante 3, 4 anos de administrações passadas, aposentou-se com poupudos salários, e eu vejo um coitadinho do funcionário público receber 500, 600 reais por mês, que não se presta para nada. Pelo adiantado da hora, vamos ficar em cima do parecer. Não, perfeito, eu só queria abrir as paredes, mas não é por esse lado, não. Quanto ao parecer em si, do método do projeto, que é de suma importância, o que eu quero dizer, meu caro Guilherme, citasse alguns acordos de jurisprudência tal, e há divergências, e a unanimidade de projetos e de acordos prevalece de acordo com o entendimento. O doutor Reginaldo assegurou que, quando o prefeito aprovando o projeto poderia sanar alguma irregularidade. Existe um acordo isolado, meu caro Reginaldo, que mesmo o prefeito vetando, ou melhor, sancionando, não ilide a ilicitude quando se peca pelo vício da origem. Convalesce no problema da despesa. E Vossa Excelência diz que quando não tem despesa, tem, porque a partir do momento que o funcionário deixa de recolher a previdência sobre as horas extras, os adicionais salariais, ele continua recebendo uma aposentadoria sobre tudo aquilo, mas não continua recolhendo mais. Então, há uma despesa. Não, depois que ele aposenta, ele não recolhe mais. Mas, então, há uma despesa, porque se ele ia receber um X de 1.000, tomando-se por base os cálculos de previdência, de hora extra, insalubridade, todos aquilo que fazem parte, que na previdência privada é por justiça e é recolhido, porque na previdência se recolhe teto. Da empregada doméstica, do motorista, recolhe-se teto. Na previdência do Instituto, não recolhe-se teto. Recolhe sobre o ganho do funcionário. É um absurdo. Eu pego o olerite de um funcionário da prefeitura, Guilherme, eu vejo um recolhimento lá de 160, 180 reais do Instituto, que não se presta a dar garantia para o cidadão. Então, nesse mérito, com relação à legalidade ou não,
aí sim que peca pela origem da competência, e quando eu digo competência, não é a competência de se fazer, mas é a competência originária da legislar a respeito de, existem inúmeros acordos, inclusive, quando meu caro Guilherme citou que entra-se com a DIN, existe já DIN já decidida a respeito da competência de vereadores, que foi citado no parecer, e que realmente firmou-se a jurisprudência desse Supremo Tribunal o entendimento no sentido de serem de observância compulsória dos Estados as regras bases do processo de legislação federal por sua implicação com o princípio fundamental. E aí é uma preocupação maior. Derrubamos, então, o parecer da Comissão de Justiça. Vamos aprovar o projeto. Óbvio, o prefeito sanciona, tudo muito bem. O que o vereador Leandro disse. Numa eventual irregularidade arguída, aquele já aposentado, ele vai voltar ou a exercer as suas funções ou devolver, numa repetição do indébito, aquilo que recebeu, que passa a ser indevido. E o INPS vai entrar com ação sob pena de responsabilidade nisso aí. E aí nós vamos estar criando um problema para o servidor. Eu quero resumir, dizer que nós fizemos um requerimento aqui, a questão de meses, e está sendo formada uma comissão para reavaliar, inclusive ver todas as irregularidades que existem no Instituto. E nós não podemos, senhores vereadores, de qualquer forma, compararmos daquilo que é a previdência privada com os seus direitos e obrigações com o Instituto que regula do funcionalismo público, porque uma legislação, meu caro Reginaldo, como Vossa Excelência nós temos conhecimento, uma legislação própria, inerente e a uma categoria e que se rege por leis e condições próprias. Tanto que, até hoje, Guilherme, nenhum funcionário da prefeitura ingressou no juizado para ver as suas reivindicações e os direitos daquilo que recolhe, que eu acho e entendo de forma tranquila, que é um assalto ao numerário do funcionário público. É um roubo legalizado, porque o Instituto prevê que pode recolher, mas prevê que não se paga em cima disso. É um absurdo, uma aberração jurídica. Só que é um instituto privado, tanto que ninguém entrou na justiça. Porque se entrar na justiça, não tem juiz algum, penso eu, que vai dizer para o reclamante e falar assim, está aqui o doutor Francisco, milita no Justiça do Trabalho. Se bem que é uma justiça que eu não vou muito com a cara dela, porque é uma justiça que eu classifico de uma forma meio esquisita, porque toma lá da cá, não se discute muita coisa, porque são princípios que não se mudam. Mas num pleitear uma tutela jurisdicional de uma coisa que não tem respaldo jurídico, não tem como o juiz me dar um ganho de causa numa demanda quando uma lei prevê, Reginaldo, que não pode se pagar em cima daquilo. Se tem uma lei que prevê que não pode pagar, evidentemente que essa lei é legal. Se ela é injusta, é outro problema. Então, aí, meu caro Guilherme, está de parabéns. A luta de Vossa Excelência, olha, é justa. E eu já fui cobrado como vereador nisso aqui desde 1992, quando fizeram esse instituto. E não tinha como. Prefeitos se passaram e ninguém mandou, porque talvez não tenha interesse. Se eventualmente num requerimento subscrito por todos vier esse projeto de lei para a Câmara, ótimo, evidentemente que vai simplesmente restabelecer aquilo que é de igualdade e de justiça dos funcionários. Era isso que eu tinha nesse aparato prolongado, meu caro vereador. Peço escusa por ter cedido. Quero renovar um abraço cordial para você, Guilherme. Saber que você tem aqui um amigo certo da hora incerta, pode ter certeza disso, nós vamos caminhar juntos durante muitos e muitos anos. Vossa Excelência tem demonstrado com dedodo, com todo respeito e tranquilidade, aquilo que fez pelos votos que Vossa Excelência conseguiu. Olá, é isso que eu tinha que fazer, meu muito obrigado e desculpe pelo excesso. Você ainda quer uma parte, Guilherme? Tem 3 minutos só. Você quer uma parte ainda? É rapidinho. E aí, questão também, a parte são 2 minutos, né? Mas então eu sei, mas ele pediu para exceder um pouco para não vir aqui. Bom, rapidinho, para justificar as palavras do Dr. Otávio, eu, às vezes, no ímpeto de falar, pode ser que eu tenha me exaltado. E Vossa Excelência sabe, Cipriano, que eu jamais tratei alguém, que eu jamais foi meu interesse, e sempre defendo essa Câmara, como já defendi outras vezes Por isso que eu em tô algumas aqui. outras discussões. Se eu disse isso, é exatamente o que o nobre vereador Otávio disse, eu gostaria que as pessoas se mostrassem. Não, o que me deixou muito bravo foi a questão de atrasar o projeto para que não ficasse na TV e numa tentativa de que amanhã as pessoas não ficassem sabendo. Mas com certeza ficaram sabendo. E eu disse ao João aqui a respeito, ele veio apenas me dizer que tem já um escritório de Ribeirão Preto, que é um advogado amigo meu, que está
em contato com ele para estar entrando. Eu não coloquei ninguém em xeque. Inclusive, outros projetos, o próximo que está com parecer de inconstitucional, em São Paulo, o mesmo projeto foi aprovado. Feito por vereadores, sancionado pelo Kassab, revistas, tudo aqui, tudo gravado, eu vou mostrar. Então, eu quero dizer é o seguinte, ninguém é dono da verdade. E Barretos não pode ficar para trás simplesmente acreditando nisso. Outras cidades estão fazendo, nós vamos ficar para trás? Por isso que eu fiz. Tá? Vou assinar esse manifesto, caso todos aceitem, eu acho que vai, para o prefeito já fazer. Já está pedido já, né? É um requerimento coletivo. Agora, não acredito muito nas soluções, porque eu, como Vossa Excelência sabe, viu, foi comigo, outros vereadores, e eu estive lá e fiz 2 requerimentos, só pegar, está aqui aberto para quem quiser ver, e o prefeito não enviou. Tempo suficiente, 6 meses. 6 meses. Obrigado, não, vereador. Bom, só para terminar, viu? Só para terminar, dizer o seguinte, viu, Guilherme? Vou votar pela inconstitucionalidade, mas se eu estou aqui para justificar é porque eu acredito no você. No Vossa Excelência, né? Aqui tem que ser Vossa Excelência. Então, porque eu acredito de Vossa Excelência. Acredito. Ô, senhor. Né? E porque eu confio no senhor. E porque esse vínculo de amizade não acaba por causa disso aqui, não. Pronto. Continua em discussão. Com a palavra, vereador André Luiz Rezende. Senhor presidente, eu vou discutir o assunto. Agora, senhor... Até se Vossa Excelência começar daqui para frente falar para todo mundo discutir o assunto, seria bem agradável em todas as sessões. Não, sim, eu só estou fazendo um comentário. Igual todo mundo agora ficou apressado, não estava apressado até agora há pouco, mas de repente todo mundo ficou apressado. Eu vim aqui dizer que eu concordo inteiramente com as palavras do Dr. Reginaldo, da apresentação dele, concordo plenamente. A única coisa que eu discordo, no caso desse projeto, é pelo seguinte, até quando o vereador Guilherme estava lendo o projeto, eu vim aqui pegar, estava fazendo a apresentação, eu vim pegar para ler. Porque, no caso desse projeto, o que eu entendo é que não está mudando a lei. Porque a pretensão do vereador Guilherme, na verdade, já está no corpo da lei. Porque se pegar a lei que está em vigor hoje, no seu artigo 24º, o valor do benefício de prestação continuada será calculado com base na média aritmética simples dos maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor no regime de previdência. Se a lei fala que é através do que é recolhido, então não está alterando nada. Na verdade, o que eu estou entendendo aqui é simplesmente que está pegando a lei e deixando mais claro o que está escrito aqui. Quando se fala, vai ter um aumento de despesa, pode até ter, porque vai deixar claro o que tem para pagar. Mas eu acho que se passar por uma análise crítica do que está escrito aqui, efetivamente, na lei, já é direito do funcionário receber. Mesmo porque, no parágrafo 1º, vem o seguinte: fica vedada a inclusão dos benefícios, para efeito do cálculo e percepção desses, nas parcelas remuneratórias pagas em função de. O que não é, aí sim passa a excluir. E exclui os trabalhos, parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, ressalvados os causos de atividades exercidas exclusivamente sobre condições especiais. Isso é insalubridade. Então, já está aqui. O senhor quer uma parte, doutor? Pois não. É que aí também manda incluir as horas extras, hein? Sim. Horas extras não são remuneração, não fazem parte da remuneração. Sim, mas a partir A hora extra está fora, a hora extra não faz parte da remuneração. Mas quando fala que a remuneração total, a hora extra faz parte da remuneração total. A hora extra não faz parte da remuneração. Como não? Para fins de aposentadoria? Então não deveria fazer sobre o custeio? Não, porque mas... a mesma palavra, doutor Reginaldo, não. E até é bom esse não, debate, André. até para entender. Porque se na hora do custeio
ele entende a remuneração como uma hora extra, por que na hora do pagamento da aposentadoria Não, ele aí é muda? outra discussão. Não. Aí é outra discussão, porque eu também o mérito eu não concordo com isso. Não, O que eu estou dizendo eu que só tô- incorporar a hora extra para calcular a remuneração não tem lógica jurídica. Eu só é isso que tô, eu estou dizendo. não, o que eu estou dizendo aqui, e o que eu estou querendo entender, e Vossa Excelência tem uma parte para interromper a hora que quiser nesse assunto, é que quando vem o custeio, entende-se como remuneração a hora extra também, para desconto. E na hora do pagamento, se exclui ela. Não, então, ou está descontando errado ou não está pagando certo. Mas aí é outro Não, problema, não é? correto. E nesse ponto, quando eu falo que tem essa divergência, que é exatamente o que eu falo o seguinte, se for analisar pelo aspecto, está incluindo isso, realmente eu concordo que é inconstitucional. Agora, o que eu estou indo é um pouquinho além disso. Dizer que, no meu entendimento, o que está na lei já contempla isso. Pois não, vereador Guilherme? Nobre vereador André, obrigado pela parte. Eu gostaria de dizer isso. Tem duas decisões que eu disse lá, que uma do TJ do Rio de Janeiro, ela diz, se não fosse de interesse de pagar as horas extras, que não se descontasse. E a prefeitura descontou até hoje. Enriquecimento ilícito está na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma decisão do STJ está aqui. A gratificação natalina, o pagamento de horas extras extraordinárias, direitos assegurados pela Constituição aos empregados, integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, consequentemente, à contribuição previdenciária. Ministro Teori Albino, 28/9/2006. Então, o STJ dizendo que a hora extra também integra o conceito de remuneração, uma decisão do STJ. Evidentemente, existem decisões contrárias, mas aqui está mostrando também que, como não é uma ciência exata, tem decisões de cortes superiores dizendo que a hora extra é uma remuneração, deve-se descontar e deve-se pagar. Obrigado, nobre vereador. Obrigado, vereador. Só para esclarecer, eu só acho que tem que ter uma coerência. Se na hora do valor do benefício é uma coisa, na hora do custeio tem que ser a mesma coisa. O entendimento tem que ser o mesmo. Não pode ser um entendimento no custeio e um entendimento. Doutor Francisco. Muito obrigado pela parte. A hora extra incorpora o salário para todos os efeitos. Isso diz a CLT. Agora, o servidor, ele é regido por um regime jurídico próprio, que, no caso, é o Estatuto, tá certo? E isso, quem define é o Estatuto, tá certo? E isso foi votado lá atrás, em que circunstância não se sabe. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O vereador Guilherme, quando se baseia para dizer a maioria das coisas, o fundamento é fundamento seletista, não é fundamento em regime jurídico próprio. Então, isso é uma outra discussão de fundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco. Eu concordo com o senhor que a gente está mudando em CLT, confundindo CLT e estatutário. A única coisa que eu não concordei até agora é com essa diferenciação que tem entre custeio e pagamento do benefício. E, a partir do momento que se padronizar uma, ou deixa de cobrar, ou passa a pagar. Esse é um entendimento lógico e racional. Que daí entra até na discussão. Pois não, doutor Reginaldo? Não. Vereador, mas é que aí o senhor está discutindo o mérito, né? E quanto ao mérito, eu concordo com o senhor. Não, eu não estou discutindo o mérito, a questão não, doutor Reginaldo. é a tramitação, né? O vício maior aí, inclusive, é porque trata-se de matéria sobre o regime jurídico do servidor, inclusive de aposentadoria. Isso está expresso na Constituição, na lei orgânica. Correto. Né? Se a gente entender que está alterando a lei, o senhor está coberto de razão. Mas o raciocínio que eu estou querendo seguir é o seguinte, que isso já está expresso na lei. Então, ela então é só está alterando a redação da lei. E a partir do momento que está alterando a redação da lei, não há problema. Não, mas aí não há necessidade de alterar a redação. Se para dispor a mesma coisa, basta uma interpretação. O senhor está correto também. O senhor está correto. E eu me lembro que no dia que foi apresentado esse projeto, dentro da casa, diversos funcionários ainda falaram assim, existe, mas isso já está na lei.
A Nery está ali concordando, porque quando se falou em fazer esse projeto de lei, todo mundo falou assim, isso já está na lei. Ah, não, e o vereador Guilherme procurou e falou o seguinte, não, mas como não está sendo pagado, vamos deixar claro. E por essa linha de raciocínio que eu falo sobre a constitucionalidade. Porque, na verdade, se o senhor pegar, e até fala, o trabalho da Constituição, na realidade, foi pegar o texto e analisar. Quando se faz esse tipo de análise, pode sim falar e está correto. Agora, se você parar para ler os 2 artigos anteriores da lei e ver, que é o que eu disse, a questão de remuneração entra a hora extra, se ela entra a hora extra, tem que pagar. Se ela não entra a hora extra, tem que parar de descontar. Isso já está na lei. Então, na verdade, o que eu entendo que deixa de ser constitucional é quando, se você parar para pensar como a lei, que já está escrita e só está mudando o texto legal, aí não haveria inconstitucionalidade. A constitucionalidade, sim, se você está determinando que se pague e não está na lei. Depois até solicito que Vossa Excelência dê uma lida com calma no texto da lei, que Vossa Excelência vai ver que, na verdade, está trocando 6 por meia dúzia. Mas, de qualquer maneira, vereador, ainda tem a outra parte que é expressa, que a Constituição e a lei orgânica determinam que leis são de iniciativa privativa do chefe do Executivo, leis que tratam do regime jurídico do servidor público, inclusive de aposentadoria. Está expresso na lei orgânica e na Constituição. Então, não basta vencer um óbice, tem que vencer todos. Bom, eu só queria deixar claro, porque se for ler a lei, na verdade, o que está escrito na lei, a pretensão do vereador Guilherme já consta da lei. A questão é simplesmente, e já foi discutido nessa casa várias vezes, é fazer cumprir a lei. Porque, de duas, uma. Se remuneração não inclui hora extra, então está cobrando-se a mais. Se inclui-se a hora extra, na verdade, está se pagando a menos. Uma das duas coisas está errada aí, por questão de definição. Era isso que eu vim para a tribuna, porque eu acho que é importante se deixar muito claro isso. Vou voltar para dar uma parte do doutor Otávio. Não, tem 9 minutos e 19 segundos. Não, só Pois não, vereador Otávio. Eu estou lendo aqui atentamente o artigo 24, você disse que é o bis ainda, que é a mesma coisa, mas não é não, viu? Porque o artigo 24 determina isso, Vossa Excelência leu, mas acontece que o parágrafo 1º diz o seguinte, ó, fica vedada a inclusão dos benefícios, para efeito de cálculo e percepção desses, de parcelas remuneratórias pagas em função de. Parágrafo 1º. Vai lá no inciso 2º, está lá, entre outras coisas, está lá. Parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, insalubridade. Ressalvado os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde. É ressalvada a insalubridade. É exatamente isso que está escrito na lei. Mas já tem restrição, então não é tudo. Hã? A razão Sim. da lei do vereador Guilherme tem que mudar mesmo. Mas ressalva Porque aqui- exatamente a insalubridade e a Você ressalva periculosidade. porque não é tudo. Não, as outras coisas... Então não é a mesma coisa. Não, calma, doutor Otávio. A gente está falando em insalubridade e periculosidade. Não, vamos lá, não, peraí, aí vamos Não. lá. Insalubridade e periculosidade que o senhor leu está exatamente autorizando. Exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física do Sim, servidor. insalubridade e periculosidade. Ressalvou que pode. Qual mais? Do abono de permanência de quitado parágrafo tal, não sei o quê. Das diárias para viagem. Sim. Isso aí recolhe, paga tudo isso, mas não conta. Então tem que mudar a lei, o vereador tem razão. Mas é por isso, a lei dele é para parar com essa dança de rato aqui, é para isso. Não, insalubridade tudo bem, continua. Mas tem uma série de coisas aqui que na lei dele muda. Então tem que mudar. E que integra a remuneração. Então teria que mudar. Bom, como eu já tinha falado, já foi dado esclarecimento, agora vocês dois continuam a discussão paralela. Atenção, senhores vereadores. Continua em discussão, parecer. Pela inconstitucionalidade. Não havendo oradores, está em votação. Vamos analisar a votação. Os favoráveis pelo parecer
permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o parecer com os votos contrários do vereador Guilherme, André, Fabrício e Dr. Kiko. Arquive-se. Segundo o projeto, parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio, pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 86/2009, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza a inclusão de profissionais que especifica nas equipes dos programas de saúde da família desenvolvidos ou a serem desenvolvidos no município de Barretos e dá outras providências. A solicitação é regimental. Pois não. Ficou acordado que nós íamos fazer um serão para acabar com esses projetos hoje. Eu peço que votem contra esse pedido de vista. Eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista, com os votos contrários do Capetinha, do Cipriano, do Otávio, do Leandro, do Capitão Carlos, do Eripim, do Carlão do Basquete, do Dr. Reginaldo, Juninho. Doutor Francisco não estava presente. Rejeitado o pedido de vista. O vereador Milton não apresentou parecer. Bom, ele, pela tramitação, os membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio, apresentaram parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vai falar? Com a palavra o autor, Dr. Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa madrugada. Esse projeto, ele trata, ele autoriza, eu quero deixar aqui bem claro, que ele está autorizando a inclusão de profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas, nos programas de saúde da família, do idoso, da criança, do jovem, do adolescente, pessoas portadoras de deficiência. E ele está com um parecer de inconstitucionalidade. Pois bem, a história desse projeto, ele se iniciou em 2007, quando um vereador da cidade de São Paulo, o vereador Goulart, colocou esse projeto na Câmara de Vereadores daquela cidade. E eu, como fisioterapeuta, representante da classe, em contato com o presidente do CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, apoiamos esse trabalho e copiei o projeto de lá e trouxe para cá e levei para a Assembleia através do deputado Web Rezec para que se colocasse nas equipes de saúde do Estado. Isso em 2007. E hoje esse projeto se encontra aqui. O mesmo projeto, a cópia é idêntica, a única coisa que muda é que eu acrescentei alguns profissionais, além dos fisioterapeutas. Semana passada, eu estive em São Paulo, as fotos, Carlos, para frente. Eu estive em São Paulo com à esquerda o presidente do CREFITO, o deputado Web, que foi autor na Assembleia, aí o vereador Goulart, novamente o vereador Goulart, os vereadores mais votados da cidade de São Paulo. Estamos aí, próxima foto. Próxima. Volta um pouquinho, Carlos, agora aquela reportagem. Não, para frente.
Aí, recepcionando uma notícia do Jornal de Barretos, num projeto que é onde na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa, nós temos um parecer. Fomos até a Assembleia para buscar os pareceres e fomos também até a Câmara de Vereadores para buscar os pareceres. Por favor, os pareceres da Assembleia agora, Carlos. Próximo, para frente. Aí, para frente. Esse, deixa eu ver, para frente. Esse daí, pode colocar, aumenta fazendo favor. Esse aí é da Comissão de Saúde, não é? É da Câmara Municipal, e ele diz ali, acatando as recomendações do autor do projeto, né, dispõe sobre a inclusão dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, põe para baixo, fazendo favor, Carlos. Quanto ao aspecto financeiro, nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispostos da lei orçamentária, bem como atende os referendos legais da conduta fiscal. A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso da Mulher, Comissão de Finanças e Orçamento. Outro parecer, Carlos, por favor. Pode colocar aí. A da Justiça e Redação. Então, esse parecer eu acho muito importante, porque a Comissão da Justiça e Redação da cidade de São Paulo dá um parecer totalmente contrário daqui. E o nobre vereador Leandro, ele se posicionou favorável, se posicionou em separado nesse projeto, dando pela tramitação, e lá diz, com disposto na Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais. Eu vou dizer, na nossa lei orgânica também diz respeito a isso daí. O artigo 213, o município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, né, mediante a políticas que visem o bem-estar físico. Põe para baixo, Carlos, por favor. Pela legalidade. Ali estão os vereadores, né, que votaram favorável. Próximo, Carlos, próximo parecer, por favor. Esse é da Assembleia Legislativa, da comissão, põe para cima só para ver qual comissão que foi. Da também Comissão de Justiça e Redação. Vamos lá. Objetiva autorizar o Poder Executivo a incluir fisioterapeutas nas equipes multidisciplinares e multiprofissionais que executam programas de assistência à saúde no Estado. A comissão, ao fazê-lo, denotamos que a matéria, alvo da proposta, é de natureza legislativa. Então, a Comissão de Justiça do Estado diz que é de autoria legislativa, né, de natureza legislativa. E quanto à iniciativa, de competência concorrente, conforme o que reza a Constituição Paulista. Então não está fora a Constituição do Estado. Então acho que quem está fora aí talvez seja o nosso jurídico. Cabe ressaltar ainda que a proposição não merece reparos. É o mesmo projeto, de ordem legal, jurídica, estando assim em condições de prosperar. Assim, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Baleia Rossi, o relator, Fernando Capês, presidente, Davi Zaia, Rui Falcão, Maria Lúcia Mauri, Antônio Salim Curiati e Ana Perugini. Próximo, Carlos, por favor. Tem mais um parecer, se não me engano. A próxima. Esse aí já foi, não foi? Não? Esse é o da... Põe para baixo, só para ver. Põe para baixo, Carlos, por favor. A Comissão de Saúde também, favorável. Eu quero a de Finanças também, por favor, a próxima. Isso, Finanças, Orçamento e Contas. Está lá. A propositura em apreço não concorre efetivamente para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado, conforme previsão expressa contida em seu artigo 3º, instando a conclusão de que o projeto de lei em pauta encontra-se em conformidade com o que preceitua os dispositivos constitucionais atinentes à matéria, em especial o artigo 25 da Constituição do Estado. Pelo todo exposto, manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto. Mário Reale, o relator, Bruno Covas é o presidente, então temos aí vários deputados de todos os partidos, PSDB, PMDB, PTB, PPS, Vitor Sapienza, Enotato, João Barbosa, Roberto Engler também do PSDB, Vinícius Camarinha do PSB, Jorge Caruso, né? Então temos vários deputados aí, todos dando favoravelmente. Próximo, Carlos. Por favor, coloca agora a entrevista. Esse parecer aí, eu gostaria que fosse colocado. É um parecer de um próximo projeto que está na pauta de autorizar o pagamento das gratificações quando o funcionário está afastado, feito também pelo Legislativo. E ele diz a mesma coisa ali, eu gostaria de dizer a parte para baixo ali. Ó. De acordo com o entendimento da autoconstitucionalidade,
Por favor, dá uma ampliação um pouquinho maior, Carlos. Olha lá. De acordo com o entendimento do douto constitucionalista e senador da República, descabe a impugnação de toda e qualquer lei dita autorizativa, em geral, sob análise de sua constitucionalidade e juridicidade. As leis autorizativas administrativas, orçamentárias e tributárias têm apoio doutrinário, jurídico e legal, encontrando confirmação jurisprudencial quanto à sua essência, à sua formação, motivo pelo qual se recomenda a sua admissibilidade, que é o caso dessa daí. Por favor, coloca para baixo, fazendo um favor. O senhor me dá uma parte? Sim, só para mostrar. Assinado pelo Dr. Reginaldo e pelo Dr. Otávio. Não, é justamente isso que eu queria dizer. Eu acabei de afirmar na tribuna agora mesmo, e defendendo esse posicionamento, que não é qualquer lei autorizativa que pode ser inquinada de inconstitucional. Eu disse os critérios que nós utilizamos aqui. Se a lei é autorizativa, mas provoca despesa, então consideramos inconstitucional, e não há como vencer isso. Agora, se a lei é autorizativa e não provoca despesa, nós consideramos que ela é constitucional e somos pela tramitação, como foi o caso no seu próprio projeto de lei, como foi o caso que eu disse também no projeto de lei do vereador Kiko. Então, isso aí não está... Até porque foi eu que fiz o parecer, não está em contradição com o que eu disse. O que está em contradição é eu considerar constitucional um projeto de lei autorizativa que cria despesa. Aí sim, aí eu não concordo. E pode a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo achar que sim, Prefeitura de São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo achar que sim, eu não sou obrigado a concordar com eles. Nobre vereador, nesse projeto em discussão, então, Vossa Excelência acha que aumenta a despesa? Nesse de fisioterapeutas, é claro que aumenta. Por que é diferente do outro? Qual outro? Esse outro com esse Não, além de aumentar a despesa, ele ainda trata aonde que ele aumenta a criação de cargos. Não está criando, ele está autorizando. Públicos, está autorizando. Não está criando. Se eu colocasse, a lei orgânica, fica obrigado, eu estaria criando. Eu estou autorizando. Não, vereador, a lei orgânica diz lá que é de iniciativa privativa do prefeito. Os projetos de leis que tratam de servidores públicos, regime de servidores públicos, está expresso aí na lei orgânica. Nobre vereador, eu não estou criando, mesmo porque se o prefeito, o nobre vereador Leandro, fez uma emenda onde ele diz, eu gostaria até de ler, ele pediu para que fosse lido o parecer dele, não foi lido, né? Não há inconstitucionalidade, não há invasão de esfera, atuação exclusiva do executivo. A pretensão do autor é clara no sentido de autorizar a inclusão de determinados profissionais em programas na área de saúde do nosso município. Então, eu não estou mandando o prefeito criar. Se eu colocasse aqui, fica obrigado a incluir os profissionais de fisioterapia, e essa lei entra na data de sua publicação, ou 60 dias, ou 90 dias, o prefeito seria obrigado a fazer um concurso. Ele seria obrigado a criar o cargo e aí estaria gerando despesa. Eu estou autorizando. Para concluir, por favor, coloca o próximo o vídeo, Carlos, fazendo um favor. Aí foi gravado com o vereador Goulart, né, que é o autor da proposta. Pode colocar, Carlos. E ele... Aumenta o som, fazendo favor. Do PMDB de São Paulo, foi autor do projeto de lei que inclui os fisioterapeutas no programa de saúde da família. Nós estamos apresentando aqui o Barretos, e agora eu queria dar uma palavrinha do vereador Goulart, do vereador, sobre esse projeto, por que ele deve ser aprovado, se ele é ou não constitucional. Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, né, pela sua escolha da profissão, né, que você é um fisioterapeuta antes de ser vereador. Vereador é uma coisa transitória. Fisioterapeuta, você vai morrer daqui uns 100 anos, é fisioterapeuta. Né? E a ideia do projeto de criar a função de fisioterapeuta da Prefeitura de São Paulo se deu pela vergonha a cidade de São Paulo ter só 153 fisioterapeutas contratados pela Prefeitura do município de São Paulo. Né? Tivemos uma parceria fundamental com o prefeito, né? A pessoa do Dr. Gil, que é um grande incentivador. Tivemos aí vários alunos, né, vários fisioterapeutas formados participando. E quando apresentei a lei aqui na Câmara, se você for ver pela tecnicidade jurídica, nenhum projeto é aprovado. Só que, antes da questão legal, você tem que ver a questão real. A legalidade nem sempre é justa. Né? E nós mostramos aqui aos técnicos jurídicos da Câmara Municipal de São Paulo, que são os procuradores do município, né,
que haveria viabilidade para o prosseguimento do projeto. Aí conseguimos o parecer favorável, aprovamos o projeto e o prefeito sancionou o projeto. Então não há porquê a Câmara de Barretos, né, dar parecer contrário. Em São Paulo tramitou por todas as comissões, os pareceres que vocês estão levando são todos favoráveis, aprovamos o projeto, foi ao Executivo e foi sancionado. Então, deverá ser lei em Barretos e em várias outras cidades que tiver vereador com sua sensibilidade. Então, é muito importante que isso ocorra, né? E eu tenho certeza que os seus colegas vereadores e os técnicos da Câmara Municipal lá vão fazer o parecer favorável, né? E esse processo, esse projeto, né, incluindo o fisioterapeuta nas equipes multidisciplinares de saúde, será lei em todo o Brasil. Barretos seguirá com certeza, se Deus quiser, esse caminho, né, que você propôs aqui em São Paulo, de aprovar. Por isso nós estamos aqui, obrigado por essa força e dar essa explanação para os novos pais de Barretos, para toda a população da nossa cidade, né, que clamam por isso daí, para principalmente dar uma condição de saúde melhor para que as pessoas precisam. Né, Dr. Gil sabe bem dessa parte da questão de saúde. Verdade, nós devemos muito ao vereador Goulart pelo empenho dele em aprovar essa lei. É importante salientar para Barretos que não é uma lei que obriga, que cria despesas para o Executivo, ela apenas autoriza o Executivo, então precisa que o Executivo tenha a sensibilidade, né, e o entendimento de que trata-se, na verdade, a inclusão desses profissionais nas equipes de saúde, ela vem trazer uma redução de custos em saúde para o município, né, melhorando a qualidade de vida do município e reduzindo os custos com saúde. Obrigado. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Só das festas não valemos, Ele é membro do efetivo do Corinthians, né? Diretor. E aí está mostrando que tramitou pelas comissões, foi aprovado pela Câmara. Por favor, mostra agora a foto da revista. A primeira lá, Carlos. Tá aí, prefeito sanciona a lei que inclui fisioterapeutas nos programas de saúde da família. Então, ele sancionou a lei proposta por um vereador, idêntica, muito semelhante a esta lei aqui, em São Paulo. Aí eu faço a pergunta, mais uma vez, nós somos os donos da verdade e vamos votar contrário? Será que só Barretos sabe tudo? Será que só Barretos faz o que é certo? Acho que não. Tem mais uma de outra cidade, Carlos, se não me engano, Araras, para frente. Deve ser uma das últimas. Aí, volta. Aí. Também mais uma cidade que aprovou da mesma forma. Está ali, ó, segundo o vereador Breno, o PSF revela-se como espaço ideal para a inserção. Araras também foi aprovado. São Paulo foi aprovado. Rio Preto foi aprovado. E Barretos, eu espero que não fique para trás. Porque se todas as cidades podem aprovar, nenhuma foi dada como inconstitucional, por que aqui a nossa tem que ser inconstitucional? Nós não somos os donos da verdade. Por isso eu peço a cada vereador, encarecidamente, que rejeite esse parecer. Já foi dito, esse projeto não gera custo, pois ele autoriza a inclusão, ele não obriga, o prefeito irá regulamentar de uma forma que a prefeitura irá atender às necessidades e às necessidades financeiras, e aí será entrado em vigor e as pessoas se beneficiarão desse projeto. Sim, nobre vereador tem uma parte, Júnior Leite. Nobre vereador, novamente quero aqui deixar nosso posicionamento quanto ao mérito. Sempre somos favoráveis, mesmo porque, como mesmo o Carlão do Basquete disse aqui hoje nessa tribuna, que nenhum vereador sobe nessa tribuna para fazer projetos que venham a prejudicar a quem que seja. O que eu quero dizer é que, em conversa hoje com o prefeito, em respeito a esse projeto, o prefeito nos disse que, até a pedido seu e do Cipriano, em reuniões que fizeram em política, que foi proposto de já acrescentar nos PSF os fisioterapeutas. E que, até com Vossa Excelência junto, foi procurado os fisioterapeutas que já existem na rede, que são servidores públicos,
e todos eles ninguém pôde assumir, porque já existem mais do que um vínculo e eles não teriam condições de assumir como fisioterapeuta. Vossa Excelência mesmo, que é testemunha disso, não sei se o senhor pode confirmar isso ou não, e a qual o prefeito se disse que para fazer tal incorporação ao PSF terá que fazer um concurso público para contratar fisioterapeuta, pois nós não temos nenhum concurso público vigente que poderia chamar desse concurso. Existe o concurso feito no ano passado, que está em vigência, de fisioterapia, podendo ser chamado, sim. De fisioterapeuta? De fisioterapia. A parte de fono não existe, psicologia também não não existe. Não, só gostaria que você falasse... Fisioterapia existe em vigência. De fisioterapeuta, quando foi procurado os que já existem na rede... Não, os da rede não podiam, mas o ano passado foi realizado um concurso, no final de outubro, Vossa Excelência se lembra, para advogados, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e o concurso está em vigência, só precisando ser chamado. Bom, a informação que o prefeito nos disse é que os que já existem na rede não poderiam... Já estão com mais que um vínculo. Sim, esses não podem. Agora, o concurso já existe, pode ser chamado. Os demais cargos estamos autorizando para que ele possa fazer aí a parte de fonoaudiólogo, de psicólogo, de assistentes sociais, para que possa serem chamados também. Né? A parte de fisioterapia já foi. Inclusive, no projeto que enviou aqui para a Câmara, o prefeito parece que está criando os cargos. Né? Se vai para a parte do PSF, espero que sim, também estivemos com ele, lutamos por isso daí, mas eu quero dizer que esse projeto autoriza, ela abrevia o caminho para que esses profissionais possam integrar essas equipes e aí prestar o seu trabalho. E o prefeito vai decidir se é amanhã, se é mês que vem, se é o ano que vem, quando que ele achar melhor para incluir esses profissionais. Então, eu não estou obrigando, eu não estou colocando data, eu não estou obrigando a incluir esses profissionais, cada equipe tem obrigação de conter tanto. Não, nós estamos autorizando o prefeito, como outras cidades fizeram. E por isso eu peço, vamos votar favorável, vamos votar contrário ao parecer, pois ele não gera despesa. As outras cidades aprovaram. Nós vamos ficar para trás mais uma vez? Obrigado, senhor presidente. De nada. Você vai, com a palavra, continua a discussão. Quantos minutos? 2 minutos com o doutor Reginaldo. Foi dormir nele. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou ficar mais que 2 minutos, se Deus quiser. Só esclarecer que cada um, repetindo, cada um tem direito a uma interpretação diferente. Cada Câmara Municipal, cada Assembleia Legislativa, cada juiz, cada promotor, cada vereador tem direito a uma interpretação diferente. Não é? Ninguém é obrigado a ter a mesma interpretação. Eu já vi, em 1993, uma emenda constitucional foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, foi promulgada e depois o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Qual o problema nisso? O sistema jurídico funciona assim. Mas é verdade, é verdade. Outra coisa, eu fico chocado cada vez que eu escuto certas coisas, porque se eu precisar de um laudo médico, vereador Capetinha, eu vou pedir para um médico. Eu vou acreditar na palavra de um médico. Não vou acreditar na palavra do advogado. Pode ser o melhor advogado do mundo, mas se eu quiser um laudo médico, eu vou pedir para o médico. Agora, a gente fala e parece que a gente não fala nada, né, doutor Otávio? Então, eu acho que eu preciso um pouco mais de bom senso, né? Agora, eu entendo a boa vontade do vereador, porque também compartilho quanto ao mérito. Né? Nós já cansamos de falar isso. Nós queremos ver o bem da população, queremos isso aí, só não podemos atropelar aquilo que é tão evidente na legislação. E sabe, sobre a questão de criar ou não despesa, ora, se não existem os cargos atualmente, se o prefeito depois, para poder contratar os profissionais, vai precisar criar os cargos, isso não gera despesa? Como não gera despesa? Então, é uma coisa difícil, né? É difícil. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, isso. Se eu precisar de um laudo médico, eu vou querer um laudo de um médico. Às vezes até de mais de um, né? Mas não vou pedir para um advogado, né? Nem que seja o doutor Otávio, né? Não, tá bom, Obrigado pela parte, Reginaldo. Eu estava olhando aqui na revista que o Guilherme nos passou, e o Goulart lá pode ter o entendimento dele, tudo, mas eu estou lendo aqui os termos da lei, e diz que a Lei 14.963, de 2009, autoriza o poder público,
a incluir fisioterapeuta nas equipes multidisciplinares e multiprofissionais encarregadas da execução de programas de assistência à saúde da população. Também se aplica aos programas de saúde já implantados, bem como aqueles que venham a ser implantados pelo município, relacionados à saúde da família, do idoso, da criança, do jovem, do adolescente, da pessoa com deficiência e outras que tenham indicação terapêutica. Pela leitura nua e crua só dessa parte do dispositivo, do entendimento do Goulart, vereador lá de São Paulo, não é porque é de São Paulo que eu sou obrigado a acompanhar, porque se faz a baianada lá, não vou fazer cá. Eu canso de ver leis feitas em Ribeirão Preto aqui, inconstitucionais, de tudo quanto é forma. Eu vi, por exemplo, Vossa Excelência falou, e eu acho um absurdo, mas aconteceu. A lei do crime hediondo, o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional um dos artigos autorizando a progressão da pena de delinquentes empedernidos, seja lá o que for. É entendimento legal. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou achando que isso aqui, em termos do que foi feito lá em conluio com o Kassab, com tudo, uma série de coisas, eu não estou vendo um entendimento jurídico aqui. Agora, com relação ao projeto de lei do vereador Guilherme, louva-se a atitude, torna a dizer também, do mérito é tudo bonitinho, dura entender o povão lá, o funcionário público, saber o que é mérito e o que é preliminar. Aí vai querer distorcer alguma coisa, aí nós vamos ter que explicar. Se bem que não estou muito preocupado com isso também, não. Mas eu vou dizer uma coisa que me preocupa e disse ao vereador Guilherme. O PSF é o Plano de Saúde da Família. É um instituto criado por lei federal, e que, na lei federal, determina e especifica os cargos que devem ser preenchidos para o atendimento. Tanto que o PSF é criado por grupo. É o grupo do São Francisco, é o grupo da Vila Poeira, é o grupo do Bom Jesus, é o grupo de diversos grupos que o prefeito briga. Doutor Otávio, já foram os 2 minutos do à parte. Não, só concluindo. Por quê? Existe verba própria, federal, destinada a esse grupo. Então, como é que eu vou votar um projeto de lei que está criando a inclusão de, não só um tipo de profissão, diversos outros num segmento que uma lei federal também não me dá essa vaza. Então, da hierarquia da lei, que não foi analisada pelo Departamento Jurídico, já dá incongruência da hierarquia das leis e dos respeitos. Também teria esse motivo. Obrigado, vereador Otávio. Então, eu acho que são esses os motivos, eu mantenho o parecer da mesma forma que defendi no primeiro projeto de lei. Continua em discussão o parecer. Não havendo oradores, está em votação. Atenção, senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os favoráveis ao parecer. Os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contra então, contra os votos do vereador Dr. Leandro, Dr. Guilherme, Dr. André, Dr. Fabrício e Dr. Kiko. Justificativa de voto, vereador Capetinha. Senhor presidente, senhores vereadores, queria dizer ao vereador Guilherme que se tem um vereador que vai ter muita cautela quando tomar aqui uma decisão, senhor presidente, principalmente na questão de parecer jurídico e da comissão. Isso já passou por uns momentos aí de transtorno, quando aqui eu não me manifestei, quando aqui votamos contra o veto do prefeito. Eu fui em cima de um parecer jurídico desta casa. Portanto, Guilherme, louvo a sua atitude, o seu projeto, o seu empenho. Você, que é um companheiro do qual eu tenho um respeito, um apreço muito grande, pode ter certeza disso. Mas em cima de todas as explanações, vereador Reginaldo, deixo claro para todos os vereadores que muita cautela terei em qualquer decisão futura, principalmente quando se fala no parecer jurídico. Tá? Então, Guilherme, fica tranquilo, porque a você eu me coloquei sim, que votaria, mas depois de tantas explanações que aqui me convenceu. Porque se não me convence, pode ter certeza que mantinha minha postura sim. Disso eu não me acovardo. Mas tenha certeza que não é por esse fato, em momentos oportunos virão
para que esse empenho vosso, esse sonho vosso, que eu louvo, nós iremos apoiar em outra oportunidade que não vai gerar despesa realmente. Muito obrigado. Com a justificativa, vereador Cipriano. Eu acredito que da mesma forma que foi feito no anterior, em que nós poderíamos fazer um requerimento global pedindo, eu acho que aqueles que concordam com o mérito, que é o caso de todo mundo, poderia fazer o mesmo, né? Acho que seria interessante. E dizer ao Guilherme o seguinte, eu que precisei muito do trabalho do fisioterapeuta, eu sei da importância do fisioterapeuta, nós não estamos votando contra mérito, não. Tá certo? Somos totalmente favoráveis ao mérito. E hoje, em conversa com o prefeito, eu e o Juninho conversamos, né, Juninho? E o pessoal também, até o Euripinho, o pessoal, todo mundo estava presente, né, Carlão? Ele se comprometeu de que, hora que der o fôlego, tranquilo, isso vai ser colocado. Então, esse sonho vai ser realizado, pode ficar tranquilo. Com a justificativa de voto, vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto. Eu sei da luta do Guilherme desde a gestão passada com relação a esse projeto que foi apresentado pelo Lilico. Nós conversamos com o prefeito na oportunidade, ele se comprometeu a fazer um concurso para poder atender a demanda, que é muito importante, mas foi explicado hoje com relação aos 2 vínculos, que, na verdade, não atenderia a demanda com relação já aos concursados. Então, senhor presidente, a gente entende que parecer é parecer. Nós somos leigos, aí temos que atender o conhecimento jurídico de causa daqueles que realmente faz parte da comissão, embora para nós, que é autor do projeto, é triste a gente ver um projeto tão importante, às vezes não dá continuidade, mas entendemos que o mérito, como foi dito aí, é importante e nós estamos aí para poder somar força para que isso seja implantado, porque quem vai beneficiar não é o Guilherme, quem vai ser beneficiado são aqueles que necessitam desse tratamento, que fazem parte do programa Saúde da Família. Terceiro parecer dos membros da Comissão de Justiça e Redação, doutor Reginaldo, doutor Otávio Alves Garcia. Pela ordem, presidente. Pela inconstitucionalidade do projeto de lei 100/2009, de autoria do vereador doutor Francisco de Paula Silva. Pois não, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Nós tínhamos feito um acordo de limpar a pauta, e esse acordo está mantido, mas com uma exceção a esse parecer, gostaria de pedir vista, devido que o nobre vereador Dr. Francisco não teve a oportunidade ainda de conversar com o Executivo e também não sabia nem que entraria hoje, nem nós sabíamos que entraria hoje esse parecer, gostaria de direitar uma vista ao Dr. Francisco desse parecer, para ele poder se preparar para a próxima sessão. Não, você está pedindo visto ou Vossa Excelência? A solicitação regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos do vereador Guilherme e André. Com a justificativa de voto do vereador André. Senhor presidente, votei contra, embora não goste de votar contra a vista, mas porque a questão de 2 votações atrás, o líder do prefeito levantou e falou que não ia votar a vista de ninguém, era por esse motivo. E orientou a bancada a votar contra a vista. E agora muda-se com o mesmo argumento. Então, por isso, votei contra e quero deixar registrado o voto contrário, tendo em vista a atitude simplesmente política de negar uma vista para um vereador, e agora com um argumento que não se mostra sólido, como se vê agora. Projeto de resolução 11/2009, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que abre crédito suplementar no valor de 51.600, o quórum necessário para aprovação é maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Capitão Carlos solicita a dispensa da leitura dos pareceres e regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão único o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão, não, discussão única. O vereador André Luiz Ezek solicita a apreciação da matéria da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da matéria em redação final.
Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de resolução. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei complementar 13/2009, de autoria do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios para pagamento de gratificações e outros benefícios que são acrescidos aos salários dos servidores públicos municipais. O quórum necessário é maioria absoluta. Está com prorrogação de vista ao vereador Juninho Leite, que não apresentou parecer por escrito e irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação, senhor presidente. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Fabrício Lemos solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Dos pareceres. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo... Senhor presidente, vai. Não havendo oradores... está em votação. Não havendo oradores, né, está em votação. Em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Com justificativo de voto, vereador Dr. Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para lembrar que esse é um dos projetos em que a assessoria jurídica da Casa se pronunciou pela inconstitucionalidade, mas a comissão entendeu que não seria o caso, pelo fato de não causar despesa. É um projeto de lei autorizativo, autoriza o Poder Executivo a estabelecer os critérios, e nós verificamos que, de fato, ele não vai ocasionar despesa. Sendo assim, nos pronunciamos pela tramitação, pela constitucionalidade. Então, isso demonstra que o nosso trabalho não é um trabalho ingênuo, é um trabalho sério, que nós temos critérios que utilizamos desde o primeiro dia nessa Câmara Municipal. E a mesma coisa vai acontecer com outro projeto do vereador Kiko. Então, só para lembrar esse aspecto aí. Obrigado. Projeto de lei 56/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes, e dá outras providências. Está com prorrogação de vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. É o projeto que procede à adequação do dispositivo do plano de carreira do servidor público municipal, relativo à concessão da progressão funcional, para estabelecer que o percentual seja sobre o vencimento base. O vereador Cipriano apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Cipriano. Está com pedido de vista, não está? Bom, senhor presidente, eu solicitei que fosse feita uma análise. para fazer a análise da emenda apresentada. Da emenda, tá. Isso já veio a resposta, e Tá. que já foi Pela entregue a todos tramitação? os vereadores, pela tramitação. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko... Não, peraí. A Comissão de Justiça apresentou emendas à matéria. O vereador Guilherme Henrique de Ávila também apresentou emenda. Com relação à emenda assessoria jurídica, se manifestou conforme solicitação. Todos os vereadores receberam cópias das emendas. O vereador Carlão do Basquete solicita a dispensa da leitura das emendas. É regimental. É bom ler? Da Comissão de Justiça. Então, doutor Reginaldo, então, para você, é melhor... E o parecer também. A emenda da Comissão de Justiça e Redação é apenas para consertar uma disposição, um erro gráfico, né?
Então, é a emenda substitutiva à emenda do projeto, para que passe a ter a seguinte redação na emenda. Altera dispositivo da Lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alteração subsequente, e dá outras providências. E a outra emenda é a emenda substitutiva ao artigo 1º do projeto, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O caput do artigo 10 da Lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alteração subsequente, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A progressão funcional será processada a cada período de 5 anos, conferindo ao servidor ocupante de cargo efetivo um percentual de 3% sobre o valor do vencimento base de seu respectivo cargo. Essas são as emendas. Parecer da... Bom, tem uma outra emenda, né? Tem uma manifestação do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que diz o seguinte: analisando novamente a presente matéria, onde consta o ofício do secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica, Eleazar Secom, verifiquei a necessidade da apresentação da seguinte emenda. Emenda substitutiva ao artigo 1º, para que o artigo 10 passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 10 da Lei 4.061, de 3 de abril de 2008, mantidos inalterados seus parágrafos 2º e 3º, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A progressão funcional será processada a cada período de 5 anos, conferindo ao servidor ocupante de cargo efetivo um percentual de 3%, devidamente discriminando os valores em holerite sobre 1. O vencimento base do respectivo cargo. 2. O adicional por tempo de serviço quinquênio adquirido e 3. O adicional por tempo de serviço sexta parte adquirido. Assim elaborada a alteração, reitera a solicitação que a matéria tenha a normal tramitação. Ok? Ok, lido, senhor presidente. Parecer jurídico, do jurídico, né? Processo número 1731 de 2009. Projeto de lei número 56 de 2009. Parecer número 934/2009. Senhores integrantes da Comissão de Justiça e Redação. 1. Almeja o presente projeto de lei permitir a correção de dispositivo da Lei Municipal número 4.061 de 2008, nos termos da justificativa de folhas 02. O que deve ser verificado é a constitucionalidade da proposta de emenda de folhas 14. A emenda de folhas 14 é justamente a emenda do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Inconstitucional a proposta, já que, em se tratando de projeto de lei de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, não pode haver aumento de despesas. Artigos, e está citando aqui, abrem-se aspas, artigo 58. Não será admitido aumento de despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa do prefeito municipal, ressalvados, nesse caso, os projetos de leis orçamentárias, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal. Assim, formalmente inconstitucional a proposta de folhas 14. Ricardo Alves de Oliveira, assessor jurídico. Lido, senhor presidente. Estão em primeira discussão as emendas e o projeto. Com a palavra, o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, é sabido que minha emenda será rejeitada, mas, como eu disse, não serei omisso em discutir
Gostaria que constasse em ata essa discussão. Esse projeto, ele diz hoje, a lei, hoje eu vou ler para os senhores aqui como ela é. A progressão funcional será processada a um período de cada 5 anos, conferindo ao servidor ocupante de cargo efetivo um percentual de 3% sobre o valor de seu vencimento. Ou seja, tudo aquilo que ele recebe tem que se pagar 3% sobre tudo aquilo que ele recebe. O que acontece, senhor presidente, é que a prefeitura, mais uma vez, vem tirando os direitos do servidor e não paga sobre o vencimento e quer pagar sobre o salário base. Pode constar aí no requerimento, eu fiz o questionamento, a primeira vez eles não enviaram, pode só pegar o requerimento. Aí demorou, aí veio que não ia ter aumento de despesa. É lógico que dessa forma não tem aumento de despesa, porque a lei diz uma coisa, ela faz outra, né? O descumprimento de lei, porque quem mais descumpre a lei é o poder público mesmo. Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, são os campeões em descumprir a lei, né? E a gente vai deixando, vai olhando a vida passar, não se manifesta.